Olá, tudo bem com vocês? Eu trouxe uma série de perguntas importantes para você. Você sabe o que é LGPD? Quando ela surgiu? Qual a finalidade? Por que você tem que conhecer? Como ela vai funcionar? E principalmente, o porquê você, como advogado ou profissional, deve conhecê-la? Bom, meu nome é Suelen Colombo. Eu sou professora e advogada e hoje a minha missão é apresentar a vocês a famosa LGPD. E isso, por ser um tema complexo, vai acontecer em uma série de vídeos curtos direcionados para que a gente possa entender juntos o que é a LGPD e o seu impacto. Nós vamos passar por um necessário, gente, sim, necessário resumo histórico antes de adentrarmos nas normas trazidas por ela, quem são os envolvidos, quem são os responsáveis, como será a aplicação das multas, quais são as determinações legais e principalmente como elas deverão ser aplicadas no cotidiano e o melhor, o que devem proteger e como isso será feito. E como será esse processo de implementação da LGPD? E também quem deverá se preocupar com isso? Pronto para começarmos? Primeiramente, a pergunta que não quer calar. Suelen, o que é LGPD? Pessoal, LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei é recente aqui no Brasil e precisamente ela foi publicada em 14 de agosto de 2018 sob o número 13.709. Entretanto, esse assunto é novo aqui no Brasil, mas em outros países ele já dita regras e condutas, há muito tempo. Você sabia disso? Tanto que há indícios que esse tema foi levantado pela primeira vez lá na década de 70 nos Estados Unidos da América. Todavia, só foi tratado oficialmente na década de 70 na Alemanha. E esse novo conceito de proteção de dados começou a ser espalhado por toda a Europa. E cada país começou a trabalhá-lo e regulamentá-lo de acordo com as suas necessidades e com o que, obviamente, julgavam importante. Aí eles foram criando normas e diretrizes próprias, mas promovendo assim uma cultura de proteção de suas informações pessoais. Até que, em 1981, os países que pertenciam ao Conselho da Europa, eles decidiram desenvolver em conjunto as diretrizes e parâmetros para os tratamentos de dados a serem seguidos por eles. Esse, gente, foi o primeiro passo unificador. Eu preciso mencionar para vocês também aqui um marco que é muito interessante, que foi a Diretiva 9546C da União Europeia, que em 1995 criou regras rígidas para normatizar ainda mais e regular as transações entre os países europeus, visando uma proteção e padronização dos procedimentos, tanto internos quanto externos, em relação à proteção de dados. Essa foi uma base muito importante para a criação futura da GDPR e mais uma evidência fática que era uma preocupação e cuidado cultural da população da Europa. Já nos anos 2000, houve até mesmo um acordo, olha que interessante, entre a Europa e os Estados Unidos. E visava, obviamente, proteger os dados nas transações realizadas entre eles, ok? E assim, viabilizar as tratativas de negócios baseados em regras mais adequadas e uniforme. Mas em 2015 esse acordo foi revogado, contudo devido às necessidades, ressurgiu no ano seguinte, tá? Voltando para a base europeia, o assunto principal, convém deixar claro que alguns países, como eu já também mencionei, já tinham realizado alguns regulamentos próprios, as suas normas ou seja, eles já estavam se adequando a isso há muito tempo. Ok? E isso é importante para a gente saber a diferença entre os europeus e a gente no quesito LGPD.
Até que a União Europeia decidiu de forma unificada regulamentar isso. Assim, foi proposta uma lei em 2012, só que ela só foi aprovada em 2016 pela União Europeia. E ela foi intitulada de GDPR, General Data Protection Regulations, traduzindo Regulamento Geral de Proteção de Dados, com previsão para entrar em vigor em 2018, para que todos pudessem se adequar perfeitamente a ela, ok? O objetivo central dessa lei era realmente proteger os dados pessoais de todos e, ao mesmo tempo, promover uma conscientização na população, né, da Europa, da necessidade e gravidade desse tema, né? Estabelecendo, portanto, conhecimento dos seus direitos e deveres, visando realmente a proteção dessas informações de cada indivíduo, para assim poder proporcionar maior segurança, ok? Essa necessidade, gente, ela foi identificada também através do crescimento exponencial da informatização, da tecnologia e principalmente com a velocidade e todas as possibilidades criadas por meio da internet. Pois isso passou a viabilizar com maior facilidade e rapidez todos os dados pessoais dos cidadãos. Você já reparou nisso? Constatou-se que haviam muitos dados disponíveis e de fácil acesso na internet, o que poderia, de certo e com certeza, facilitar inúmeros prejuízos e até mesmo realmente foi um facilitador de atitudes criminosas. Todavia, também favoreceu ao comércio, o que vale salientar, né? E a oferta de serviços e produtos, visto que esse acervo de informações, ele possibilitou uma oferta direcionada, um marketing direcionado, né? De publicidade, minimizando erros nos anúncios e maximizando e potencializando os resultados de venda, tanto de produtos quanto de serviços, né? Isso fez com que essas informações passassem a cada vez valer mais para o mercado. Isso, gente, informações são valiosas. Elas estavam sendo utilizadas sem nenhum critério legal, sem cuidado, sem controle ou proteção, podendo ser utilizadas também de forma totalmente equivocada e até mesmo prejudicial, não só ao indivíduo, mas também a toda a sociedade. Contudo, como falei lá no início do vídeo, essa preocupação e essa cultura de proteção de dados já estavam presentes na Europa e em outros países, obviamente, né? Mesmo antes de ser legislado. Só que aqui no Brasil a gente tem um pouco de receio disso ainda. E aí você me pergunta, Suelen, e aqui no Brasil, nós não tínhamos nenhuma cultura, nenhuma lei que tratava do tema? Como então do nada a gente chegou na LGPD? Gente, é interessante essa pergunta. Infelizmente aqui no Brasil ainda não é cultural pensar em proteger os dados pessoais. Tanto é, gente, que quando nos fazem qualquer pergunta, a maioria de nós responde de bate-pronto, sem nem ao menos questionar o porquê querem aqueles dados. E o pior ainda, o que eu considero muito pior, ninguém questiona o que eles vão fazer com aqueles dados. E isso acontece praticamente o tempo todo, gente. Seja naquela compra na farmácia que pedem o nosso CPF e endereço, e até mesmo nos inúmeros aplicativos que a gente baixa e insere ali todos os nossos dados. E o pior, ao final ainda clicamos naquele campo que diz: declaro que li e concordo com as informações acima. Não é mesmo, gente? Ou eu estou falando alguma inverdade aqui, só para saber? Gente, com certeza não. É isso que acontece principalmente com a maioria. Mas, respondendo a pergunta acima, para melhorar ainda, eu fiz até para vocês um resumo básico, uma linha do tempo aqui no Brasil, para a gente entender melhor isso, tá? Em 1988, a nossa Constituição Federal trouxe em seu artigo 5º uma certa proteção à intimidade, tá? Vou colocar aqui para vocês na tela.
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Aqui que está o X da questão. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Não obstante, trata a privacidade de forma extremamente genérica, tá? Não normatizando ou pontuando todos os pontos conexos e necessários para a efetiva proteção de dados, mas com certeza foi um começo, não é? Já em 1993, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, deu início às evoluções. Veja que de maneira bem simplória até e bem tímida, mas já foi um passo. Vejamos um exemplo no artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros. Agora, em 1996, mais precisamente na Lei 9.296, as evoluções continuaram. Obviamente, ainda bem ressabiadas, mas muito útil até. Ela acabou por normatizar o texto constitucional e acabou por atualizá-lo. E diz assim: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual, tá? Isso foi muito importante, gente. Já em 2003, houve a publicação da Lei 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet. Foi o maior passo até então, no qual a legislação estabeleceu princípios um pouco mais sólidos para o uso da internet. Vejamos um exemplo no artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Olha que interessante. Garantia da liberdade de expressão e comunicação e a manifestação nos termos da Constituição Federal. Proteção da privacidade e proteção de dados pessoais na forma da lei. E, finalmente, em 2018, a famosa LGPD, Lei 13.709, foi publicada, porém, que devido à pandemia, ela acabou sendo alterada pela medida provisória 959 e convertida em lei de número 14.010 de 2020, entrando em vigor agora em setembro de 2020. Contudo, as penalidades só começarão a ser aplicadas, de acordo com o próprio texto legal que eu vou colocar aqui para vocês, em 1º de agosto de 2021. Entretanto, gente, no que tange ao nosso país, vale salientar que, muito embora há quem diga que essa lei não será levada a sério efetivamente, gente, não é o que os fatos e últimos acontecimentos nos têm mostrado, ok? Ainda mais se levarmos em conta alguns fatores. Um deles é que o aumento da tecnologia, ele só vem aumentando e se aprimorando, tanto em recursos e possibilidades, quanto em velocidade. E um outro que eu preciso abordar aqui com vocês é que muitas negociações internacionais, elas só podem ser realizadas com instituições que estejam devidamente adequadas às normas de produção de dados. Pois as empresas de outros países, principalmente europeus, eles não querem se colocar em risco. Ok? Isso nos leva a crer que muitas empresas, por exemplo, aqui no Brasil, vão ter que adotar essa política para poder crescer.
Então, se ele quiser trabalhar com empresas do exterior, ele vai precisar estar adequado à legislação. Algo bem parecido com o que ocorreu na Europa. Por isso que você precisa estudar a história disso. Que algumas empresas, elas foram e investiram em segurança de dados. Aí depois elas se sentiram injustiçadas perante tudo o que estava acontecendo, porque elas investiram e continuavam a trabalhar com empresas que não estavam adequadas, que não investiram. Isso teve um alto custo para ela, que acabou por ter um aumento nos seus serviços e nos seus produtos, ok? Consequentemente, fez com que a competição entre elas se tornasse desleal. Por quê? Com quem não teve esse mesmo gasto, passou a ser visto como concorrência desleal. Porque ela investiu, ele não, o custo dela aumentou, concorrência desleal. Isso acabou por forçar a adequação geral, o que nos leva a crer que acontecerá o mesmo aqui no Brasil. Ressalta-se que também já estamos nos deparando com decisões judiciais baseadas na LGPD, pasmem. E isso só nos reafirma a real necessidade de você estar preparado para ela. E arrisco até dizer que é obrigatório para você que trabalha ou pretende trabalhar para empresas principalmente, saber disso. Agora que analisamos a parte histórica, né? Na próxima aula iremos ver o que a LGPD traz como obrigações, ok? Eu te espero. E para não perder a próxima aula, já se inscreva no canal, curte, ative esse sininho aqui para que você seja notificado assim que o vídeo for publicado, tá bom? Me acompanhe também nas redes sociais, porque lá sempre tem informações, atualizações que com certeza vão te ajudar. Eu te espero aqui para a gente continuar na nossa jornada de LGPD. Você precisa saber sobre ela, independente da área que você atua, principalmente se você quer atuar no direito empresarial. Desde já, eu te agradeço e te encontro aqui e nas minhas redes sociais. Até!